Meninas, Mas, assim, eu vou sair um pouquinho do roteiro, porque eu queria falar sobre um assunto que a gente só pincelou e que eu acho bem importante, que é falar sobre o etarismo. uhum. Assim, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, eu não percebo muito isso, porque talvez as pessoas têm 2, 3 trabalhos, né? Meu padrasto, por exemplo, tem quase 70 anos, ele é aposentado e ainda trabalha em 2 empregos. A minha mãe, da mesma forma, é 70 mais e trabalha. Então, apesar de eu ter 50, eu também trabalho numa profissão que as pessoas não ligam muito para a minha idade, e também sou artista, né? Sou dançarina, então acaba que isso dilui um pouco. Mas quando eu morava no Brasil, eu passei por situações e que hoje eu entendo que poderia ser etarismo, sabe? E aí a gente talvez não tinha nomeado isso ainda, mas eu trabalhava numa multinacional e quando eu completei 40, 42, eu lembro da empresa estar fazendo uma reviravolta e ela estava, sem mencionar, mandando embora as pessoas 40 mais. E contratando pessoas mais novas, com menos experiência, mas talvez que pudessem dar, entre aspas, mais sangue pela empresa durante mais tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você sente isso, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, mas como você vivencia isso aí na França, porque você mencionou que aí que o etarismo aí realmente é grande. Na verdade, assim, foi muito louco, assim, porque eu não imaginei que eu falo francês, né, há 30 anos, não tenho problema nenhum com a língua, não tenho uma barreira cultural, já tinha morado aqui algumas vezes, então eu falei, vai ser fácil, né? E aí, não, né? Mandei currículo para um monte de lugar, não recebi fiz uma única entrevista dos, sei lá, devo ter mandado uns 80 currículos. E aí, quando eu fui procurar ajuda, no sentido de ter uma associação que ajuda e tal, o cara que me atendeu foi até engraçado, porque ele falou, não me leve a mal, eu sou mais velho do que você, ele falou pra mim. Mas o problema um dos problemas é a idade. Eu falei, oi? Porque assim, é muito louco, né? Vou fazer 53 esse ano, mas na minha cabeça eu não tenho 53. Assim, eu, né, continuo nessa de que, sei lá, na minha cabeça ainda tô com... Claro que de vez em quando o quadril fala, opa, você já tem 53, não tem mais 30. Os joelhos também, os joelhos não mentem. Né? Mas é aquela coisa assim de que a energia ainda tá aqui, né? Não tô, mesmo porque aqui na França eu ainda vou ter que trabalhar bastante para poder querer, né, para poder requerer aposentadoria. Aqui hoje a aposentadoria na França são 64 anos, então tem uns par, né? Como diz na minha terra, uns par de ano para trabalhar. Mas foi muito maluca essa história, assim, né? De me dizer, pô, tô velha pro mercado, né? Apesar, e assim, e as pessoas, quando eu conto isso aqui, eles falam assim, mas como assim? Com toda a experiência que você teve, com as línguas que você fala, como assim? Eu falo, então, não sei também, né? E aí é muito maluco. E nos Estados Unidos, realmente, como você está falando, não tem isso. A gente não, a gente vê, até a gente fala, nossa, mas essa pessoa podia estar em casa tranquila, né? Não precisava estar trabalhando. Quando a gente vê, o que me chamou muita atenção nos Estados Unidos foram aqueles senhorzinhos e aquelas senhorzinhas. No Dollar Tree, né? Senhorinhas. Não, no Costco. No Costco também. Distribuindo, né, fazendo a distribuição para você, a degustação do produto e tal, você fala, né, podia estar em casa descansando, mas é uma outra questão econômica. Exato, e tal, mas... Aqui, né, aqui é protegido por lei, né, isso é uma grande diferença, né, assim, existe uma lei que proíbe, você, por exemplo, não precisa colocar a sua idade no currículo. Você não precisa mencionar e também não pode ser perguntado, né, durante as entrevistas. Aqui também não. Só que quando você olha no meu currículo e você vê que eu trabalhei
de tal ano a tal ano em tal lugar. Você logo deduz. Sim, mas a idade das talvez, Ju, pessoas. eu não sei, eu tô imaginando aqui. Existe uma cultura aqui americana, não tô falando se é bom ou se é ruim, tá? Estou falando o que acontece. Uma cultura do processo, né? Que é muito forte aqui, né? Eu não sei como é aí na França. Então, qualquer motivo que você se sentir prejudicado, né? Mesmo que você não colocou no seu currículo a idade, enfim, mas você achou que na entrevista você foi prejudicado de alguma forma, você pode processar. E ninguém quer receber processo, né? Então, eu acho que talvez possa ser um dos motivos de dar uma segurada, né, com relação a isso. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o plano de saúde, né? Como todo mundo sabe, aqui nos Estados Unidos você não tem amparo nenhum. Então, se você quiser ter um plano de saúde, você precisa trabalhar, né? Então, por isso que a gente vê as pessoas idosas, né, trabalhando. Eu penso assim, que trabalhar enquanto você tem saúde, sabe? Eu acho que é uma contribuição que você está fazendo e pode ser um trabalho voluntário, não necessariamente, né? Pode ser um trabalho pesado, de muitas horas, né? Mas sempre é possível contribuir, né? Agora, eu acho que também aqui vai para um outro lado que é uma questão de necessidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha no supermercado aqui do lado da minha casa, e tem um senhor que trabalha no supermercado, ele tem mais de 70 anos, ele escuta bem mal, assim, ele deve estar perto dos 80, assim, ele mora no carro dele, no estacionamento do supermercado. Nossa. Então, né, a gente tem as duas situações, né? Mas sabe o que eu fico pensando? Quando eu penso em etarismo, o que me deixa chateada é porque a pessoa simplesmente desconsidera toda a experiência prévia que você já teve. É óbvio que hoje, uma pessoa que não nasceu na era da internet, né? Como nós não nascemos, a gente competia até com os nossos filhos. Meu filho tem 12 anos. Tem coisa que ele percebe que eu não percebo. A gente entende essa discrepância, mas isso não diminui a minha experiência, sabe? E às vezes eu sinto que essa é a questão. É subjugar aquilo que você já teve, até de jogo de cintura, né? Porque a sua vivência não pode substituir... Aliás, a tecnologia não pode substituir a sua vivência. Tem que ser as duas coisas juntas, porque você tem que ter o seu jogo de cintura, ele vai te ajudar em algum momento, que às vezes a pessoa mais nova, ela não tem o jogo de cintura, não é de maldade, porque ela não passou por isso antes, ela não sabe como passar por aquilo, como a gente também não soube lá atrás, sabe? Então, assim, desprezar a sua vivência, eu acho que é muito frustrante, sabe? Eu acho, claro, que tem lugares que reconhecem, sabia? Não, sim. No sentido de que dá preferência para contratar pessoas com mais experiência, porque também a gente tem essa questão da juventude, dos problemas atuais, né? Do não comprometimento, né? De querer resultado muito rápido, né? Tem também esse outro lado, né? Mas eu acho que isso ainda é raro. Né? Dessa coisa de... porque assim, a gente tem visto aqui, eu não sei no Brasil, mas a gente tem visto aqui na França que as pessoas 50 a mais têm tido muita dificuldade em se recolocar no trabalho. Não estou nem falando de gente que nem eu que saiu, foi para lá, não, mas se a empresa, sei lá, faliu, ou né, teve um problema, a pessoa foi mandada embora. As pessoas têm muita dificuldade em se recolocar depois dos 50 tipo de anos. Serviço. Muita dificuldade. Exatamente por essas razões que a Clarissa falou, que a gente tem a impressão que porque a gente é mais velho e não nasceu com o telefone celular na mão, não vai saber se adaptar, não vai saber fazer. Eu diria que assim, a gente tem outras qualidades, porque eu acho que assim, o ideal é o equilíbrio, óbvio, né, das coisas. Um pouco de jovem, um pouco de médio, um pouco de mais velho, porque a gente que é da era da Barça, a gente sabe buscar, porque essa galera, eu brinco com os meus filhos, eles falam, ai mãe, mas
é tudo imediatista, né? Tudo que você quer fazer, você entra lá na internet, procura, não tem aquela paciência de procurar, de pesquisar, porque ficou assim, o mundo é muito imediatista agora, né? Tudo é para agora. Então, a gente precisa e precisa de todo mundo, né? Eu vou um pouco mais longe do que a Clarissa falou. Vocês viram que o meu cabelo é assumidamente branco já faz algum tempo. E por opção, né? Eu falei, cansei. Eu tive cabelo branco muito cedo e chegou uma época da minha vida, em 2017, e eu falei, cansei, não vou mais pintar. E aí eu lembro que na época eu conversei com meu marido e falei para os meninos, e meu marido disse assim para mim, Juliana, se você não quiser até o último dia da sua vida ter que pintar, um dia você vai ter que parar, né? Se você achou que o momento é agora, faça, a decisão é sua. E aí eu fiquei pensando, eu falei, vou, né? Afinal de contas, se eu não gostar, é só pintar de novo. Mas assim, eu ouvi muita coisa, mas muita coisa. Do Covid pra cá, na verdade, acho que as mulheres tiveram uma liberdade, né, com essa questão de assumir o grisalho, que não teve antes, mas como o meu foi um pouquinho antes, eu escutei assim, do tipo, nossa, mas você é tão nova, você vai ficar de cabelo branco? E era... O mais absurdo pra mim foi assim, nossa, mas você tem um corpo tão bonito, vai ficar com uma cara de velha. Meu Deus! Aí você ficou na dúvida, isso é um elogio ou não, né? É bom ou não é? Segundo um comediante brasileiro, isso se chama elofensa. É um elogio com ofensa. Elofensa. É bom essa. Mas assim, é muito louco nessa história, porque assim, é aquela coisa que a gente discute. Por que é que o homem é bonito, é charmoso, ele ficou... Quando ele tá de cabelo grisalho, porque quantos elogios eles não recebem quando eles começam a ficar grisalho? E a gente tem essa coisa de ficou velha, tá relaxada, tá desleixada, e por aí vai, né? E o tal do etarismo tá aí também, a gente nem percebe, na verdade, que é ele batendo na porta, né?